O primeiro elemento que deve ser chamado a atenção é que o petróleo não é uma mercadoria qualquer. O petróleo é uma mercadoria estratégica que tem uma demanda crescente e uma importância crescente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Não somente pelo seu uso militar, uma vez que as tropas para se movimentarem, os aviões para se movimentarem exigem uma quantidade crescente de petróleo, mas porque passou a ser parte integrante de um amplo espectro de produtos. Todos os produtos que nós conhecemos hoje em volta de nós, ou são produtos que têm petróleo na sua composição, ou são produtos que foram transportados pelo petróleo. Então, de um lado, o petróleo passou a ser algo que é indispensável à vida moderna. Mas, de outro lado, nós temos uma situação em que não há petróleo em todos os lugares. Então, o petróleo está concentrado em alguns lugares. E o acesso a esse petróleo passou a ser um elemento fundamental da geopolítica e dos grandes conflitos mundiais, principalmente, de novo, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos uma necessidade do petróleo, nós temos o petróleo desigualmente distribuído no mundo e a demanda do petróleo geralmente é crescente, não nos lugares onde produz petróleo. Então, você tem uma diferença entre quem consome o petróleo e quem produz o petróleo. Isso faz com que a disputa pela questão do acesso ao petróleo e a garantia do fornecimento do petróleo provoque várias guerras, provoque vários conflitos, provoque grandes derrubadas de governo e mudanças da situação político-social de vários países. Também isso acontece no Brasil. No Brasil, nós chegamos ao fim da Segunda Guerra Mundial com um Brasil com um superávit muito grande nas relações comerciais com o resto do mundo. Esse superávit é rapidamente esgotado no governo Dutra e a partir do governo de Getúlio Vargas você tem uma discussão no Brasil sobre a construção de uma empresa que vai explorar e desenvolver o petróleo no Brasil. Há uma grande campanha nacional do Petróleo é Nosso, há uma mobilização da sociedade, os estudantes, os militares, os engenheiros, as empresas, a sociedade como um todo se mobiliza para garantir que o país tivesse controle do petróleo. A Petrobras é criada em 1953 com o monopólio estatal do petróleo, que é a ideia de que tudo que fosse encontrado no Brasil seria explorado pelo Estado brasileiro através da Petrobras. No entanto, na verdade, é bom reconhecer que, na verdade, o país era um grande importador de derivados de petróleo. Nós construímos a refinaria Landulfo Alves no Brasil, na Bahia, em 1951, começa em 51 e se inaugura em 58, e nós criamos, portanto, uma capacidade de refino muito grande no Brasil nesse período. A Petrobras intensifica a sua busca de petróleo, encontra pouco petróleo em terra, nas áreas terrestres, e a partir de 1960, principalmente a partir de 1968, nós passamos a produzir no mar. A partir de 1981, a produção do mar supera a produção terrestre, e nesse período a Petrobras virou essencialmente uma empresa produtora de petróleo, exploradora da atividade de produção de petróleo em águas profundas no mar brasileiro, até que descobrimos o pré-sal em 2007. Na década de 50, enquanto nós estávamos montando a criação da Petrobras como uma empresa controlada pelo Estado Nacional Brasileiro, pelo governo federal que controla a empresa, através do monopólio estatal do petróleo, o mundo também passava por uma discussão de quem vai controlar a renda petroleira. A maior parte dos grandes produtores eram produtores em que as empresas internacionais eram as dominadoras, as que ganhavam a maior parte da renda petroleira. Com a evolução e com o crescimento dessa nação, desse conceito nacional de que é necessário que a nação tomasse controle sobre si da produção petroleira, há um processo de nacionalização crescente, a criação de inúmeras empresas estatais em vários países produtores de petróleo e o Estado Nacional passa a assumir o controle da parcela maior da renda petroleira. De tal maneira que hoje, cerca de 90% das reservas mundiais conhecidas são reservas que estão sob o controle dos Estados nacionais e sob o controle das empresas estatais no mundo. Só 10% está sob o controle das empresas privadas internacionais. A Federação Única dos Petroleiros, ela tem 13 sindicatos filiados, ela nasce em 1996, no pós de nossa greve de 95, onde nós enfrentamos o governo de Fernando Henrique Cardoso, e naquele momento nós sentimos a necessidade de unir todos os petroleiros
num único objetivo, que era fazer o enfrentamento às políticas neoliberais do governo então eleito. Representando os 13 sindicatos, nós hoje estamos na maior região produtora de petróleo do país, que é a Bacia de Campos, também na maior refinaria, que é a refinaria de Paulínia, aqui em Campinas. Somos filiados à Central Única dos Trabalhadores, temos nas nossas bases de representação mais de 200 mil trabalhadores, entre trabalhadores próprios e terceiros, representamos empresas também do setor privado e efetivamente nós temos nos notabilizado pela defesa intransigente da Petrobras e também do desenvolvimento nacional, fazendo com que a gente avance não só na defesa do nosso patrimônio, mas também participando das grandes lutas da sociedade brasileira. Temos orgulho de dizer que participamos de todas as grandes lutas pela redemocratização do nosso país. Na década de 50, a Petrobras monta um conjunto de refinarias. Na década de 50, as atividades de exploração aumentam e os governos desse período fortalecem a Petrobras como empresa nacional sob o controle do Estado Nacional. Vem o governo militar a partir de 1964 e a partir daí nós vivemos uma fase em que os governos militares, principalmente a partir da década de 70, com a Petrobras já produtora de petróleo no mar, com a Petrobras com seu parque de refino montado, enfrentam uma situação que foi a grande elevação dos preços de petróleo na década de 70, no início da década de 70, em 73. Essa elevação dos preços do petróleo viabilizou, de um lado, a capacidade da Petrobras e a viabilidade econômica da atividade exploratória no mar, em águas mais profundas. Isso viabilizou, portanto, a expansão da produção da Bacia de Campos. Por outro lado, o aumento do preço do petróleo, que se refletiu no aumento do preço dos derivados, teve um gigantesco impacto sobre a balança comercial brasileira e as importações de derivados passaram a pesar fortemente sobre a economia brasileira. O governo militar, portanto, passa a adotar uma política, nesse momento, de nacionalização o máximo possível do Brasil. Então, há um fortalecimento dos relacionamentos da Petrobras com a engenharia brasileira, com as empresas de engenharia brasileira. Há uma diversificação da prioridade da Petrobras para a expansão da capacidade da Petrobras refinar e produzir derivados no Brasil, ao invés de importar derivados. Há uma preocupação muito grande na época de se monta os parques e os polos petroquímicos com a expansão da atividade petroquímica da Petrobras. Há uma busca de criar um papel da Petrobras na produção de fertilizantes, com a criação da Petrofértil, e há uma busca de internacionalização da Petrobras através da criação da Braspeto, que passa a buscar petróleo fora do Brasil para acelerar a produção brasileira e diminuir a dependência das relações internacionais. Esse processo criou um complexo comandado pela Petrobras, sob o comando dos militares brasileiros, que criou um conjunto de relações muito importantes para formar grandes empresas de engenharia e grandes empresas que desenvolveram tecnologias para o suprimento da cadeia de fornecedores da indústria de petróleo e gás no Brasil. Com a continuidade das variações intensas de preço nas décadas de 70 e 80, começou uma outra discussão no Brasil, que era a necessidade de você flexibilizar o monopólio estatal de petróleo. Há um crescente movimento de tentar diminuir o poder da Petrobras, diminuir a Petrobras de ser o centro da produção e exploração de petróleo no país, ampliando a participação de empresas na área de refino, trazendo sócios internacionais para serem sócios da Petrobras, e isso culminou na constituição da Refap no Rio Grande do Sul, onde a Repsol, empresa espanhola, passa a ter 30% da refinaria. E esse processo que aconteceu nas refinarias foi também simultâneo e contemporâneo aos contratos de risco que foram feitos na década de 70 para trazer empresas internacionais para explorar e desenvolver novas áreas no petróleo brasileiro, e particularmente foi criada uma situação que chegamos ao final da década de 90 com o fim do monopólio estatal do petróleo.
A quebra do monopólio estatal do petróleo, que ocorre em 1998, é uma culminação de um processo de abertura do país mais e mais para empresas internacionais. Ao fazer isso, se tentava dizer que a Petrobras não tinha competência técnica, nem tinha competência financeira para viabilizar a expansão necessária para a produção brasileira. O que se evidencia é que, posteriormente a isso, principalmente depois de 2003, isso se comprova como uma falácia, uma vez que a Petrobras reverte essa posição, mesmo que a lei tenha permanecido, ela reverte essa posição, ela aumenta seus investimentos, ela aumenta sua integração, ela aumenta suas relações com a indústria brasileira de fornecedores e ela se torna uma das grandes empresas de petróleo do mundo. Esse processo de retomada, de fortalecimento da Petrobras ocorre a partir de 2003, mas de 1998 a 2003 nós tivemos um processo de enfraquecimento, de redução e de diminuição do papel da Petrobras com a hipótese de ampliar a participação de empresas internacionais no Brasil. A nossa participação na Constituição Cidadã de 88, ela se deu muito focada em manter o monopólio estatal do petróleo. Estivemos, naquele momento, já em conjunto com a administração da Petrobras, fazendo o corpo a corpo com os parlamentares e demonstrando a importância que tinha o nosso país continuar com o monopólio estatal do petróleo. E ali, efetivamente, juntando forças com os parlamentares, juntando força com todos os petroleiros de norte a sul, a gente começou a ganhar corpo e ganhamos aquela discussão no momento que as forças entreguistas do nosso país já vislumbravam a abertura do setor petróleo para as multinacionais. Então foi um momento, eu diria que muito importante para nós, para o fortalecimento e a afirmação da Petrobras como uma empresa indutora do desenvolvimento nacional. Em 1994, com a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, os petroleiros, mais uma vez, foram ponta de lança no sentido de peitar um governo que vinha com o objetivo de destruir o patrimônio nacional. E o Fernando Henrique Cardoso ele já colocava para a sociedade brasileira a sua intenção de privatizar a Petrobras, iniciando por um processo de fatiamento da nossa empresa. E foi em 1995 que nós, petroleiros, fomos a primeira categoria a se levantar contra esse governo que tentava implementar no nosso país a entrega da nossa soberania. Fizemos uma greve que durou 30 dias, enfrentando o exército das nossas refinarias. Muito importante citar que nós não ficamos sozinhos naquele movimento. Tivemos a solidariedade de outras categorias que vieram conosco, junto com os petroleiros, entendendo que se os petroleiros fracassassem no objetivo de enfrentar aquele governo, toda a classe trabalhadora estaria sob ameaça. Aquela greve que num primeiro momento pode parecer que nós saímos derrotados dela, ela foi fundamental para que nós evitássemos a privatização da Petrobras. Porque o processo que veio em seguida da abertura do setor com a Lei 9478, se é verdade que nós não conseguimos evitar a quebra do monopólio, também é verdade que foi a nossa greve, a resistência dos petroleiros, que evitou essa privatização e que fez apenas que o setor fosse aberto. Numa conjuntura completamente adversa, nós petroleiros temos orgulho de dizer que naquele momento a nossa greve foi fundamental para evitar a privatização da Petrobras.